Lendo novamente o livro de Gênesis, no capítulo 1, versos 6 ao verso 8. Então, Elohim ele cria para tornar a terra habitável. E o texto, queridos, nos diz: E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, que faça separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima dele. E assim foi. E ao firmamento Deus chamou os céus. E foram-se a tarde e amanhã o segundo dia. Teologicamente falando, retratando a criação de Deus no espaço de 6 dias, onde esses dias, cada dia é retratado em 24 horas. Então aqui nós observamos que Deus é um Deus organizado, que Ele faz as coisas dentro do seu planejamento, de forma cronológica, de forma organizada. Temos aqui um Deus que se apresenta a um povo que estava cativo lá pelos egípcios, pelo período de 400 anos. Deus tira esse povo, Deus cuida desse povo, se apresenta através das suas teofanias, ou seja, das suas manifestações, como Ele se apresentou pela coluna de fogo, pela nuvem e outras manifestações. Então é um Deus que retira, que guarda o povo, que cuida desse povo, e Deus ele vem se apresentar através da sua palavra. Então a Bíblia não é para que você saiba que você é salvo, a Bíblia ela foi feita para que Deus pudesse revelar a você. Então Deus ele vem e se mostra como sendo Deus Elohim, um Deus criador, um Deus forte, um Deus vivo, um Deus que cria. Um Deus não precisa de essência, de matéria para criar, e Ele cria, mas Ele nos disse que cria da sua palavra, Ele dá uma ordem e as coisas passam a existir. E Deus nos mostra no início, lá no verso 3, que já existiam águas, o abismo, né? O Espírito de Deus pairando, né, sobre as águas. E Deus vem fazer aqui justamente a luz aparecer onde só tinha trevas, que a intenção é essa: aonde a luz habita, as trevas não podem prevalecer, nos dando essa primeira ideia que nós precisamos brilhar como luz, e aonde quer que nós estejamos, as trevas sejam dissipadas, separadas. E esse é o primeiro dia, que Ele chama a luz de dia e as trevas de noite. Aí Ele adentra no segundo dia agora, fazendo a terra habitável. Ele começa a separar as coisas. Então Ele cria, Ele separa as águas de cima das águas de baixo, fazendo o firmamento. E imagina se Deus colocasse o homem para cá, para morar neste lugar, os animais e as plantas, com o orvalho que sai da terra, nascia, daqui a pouco tinha água para cair de cima para baixo e elas morriam. Os lagos, os rios secariam. Como é que o homem iria sobreviver? Então Deus, passo a passo, Ele vem formar todas as coisas delicadamente, e as coisas que Ele faz tudo no seu devido tempo, no seu devido modo, da forma correta, perfeita, porque Deus é perfeito, queridos. E aqui nós vemos que Deus, Ele cria, mas Ele não só cria, Ele não abandona a sua criação. Deus, Ele vem, Deus cria e Deus cuida. Deus, Ele não abandona a sua criação. E qual é a lição que nós podemos extrair desse texto, queridos? Que o Deus que vem criar todas as coisas, Ele prepara o lugar para colocar a sua criação, mas Ele não cria simplesmente, Ele cria e cuida e zela pela sua criação, dá a condição necessária para que ela possa sobreviver. E eu e você fazemos parte dessa criação. Nós precisamos refletir essa luz. E nós somos luz, como luz precisamos brilhar. Como criação de Deus, nós precisamos entender que somos dependentes dEle, que precisamos que Ele esteja conosco. E Deus aqui nos mostra que em nenhum momento Ele nos abandona. Somos nós que largamos das mãos do Senhor. Deus Ele cria e Deus Ele cuida, Ele guarda, Ele dá tudo que é necessário para que nós possamos continuar vivos e brilhando como estrelas, como luz.